falar de Deus na nossa evolução ainda é muito difícil, que nós não temos ainda uma jornada que nos permite entender Deus, né? E eu vejo que Deus, Ele é tanta coisa que nós não conseguimos explicar e muito menos entender. E eu fui buscar em alguns lugares que eu vou acrescentar aquilo que eu li no Livro dos Espíritos. Mesmo lendo o Livro dos Espíritos, nós temos uma noção limitada, que nós chegamos num ponto que nós não compreendemos porque ainda nós somos na infância. Mas a gente tem algum caminho para seguir nesse raciocínio. Então, no número 1 diz assim: que é Deus? Primeira coisa, que, muito bem colocado, porque Deus não é pessoa. E nós temos, na nossa tradição de pensamento, de colocarmos Deus, como nos acostumamos, né, ou corriqueiramente, mesmo agora que sabemos, colocar Deus como pessoa. Quem é Deus? Mas quem reduz muito Deus. E Deus é tudo, é o Criador. Então não é quem, é que. E os Espíritos respondem: inteligência suprema, a mais, causa primária, a primeira de todo o resto. Ali nós temos uma imensidão de coisas a refletir. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Não há, nós vimos a causa primeira, lá no número 1, a causa primeira de todas as coisas. E aqui ele diz: não há efeito sem causa. Ele volta lá para número 1, tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ora, se existe, alguém fez. Quem fez? Não foi o homem? Não foi a humanidade? Questão número 6. Olha que interessante essa questão. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação? Pergunta. Será que esse sentimento que a gente pensa que tem Deus, que Deus existe, não é fruto da nossa educação, que a nossa família, a nossa escola foi dizendo que tinha Deus e nós fomos nos acostumando numa religião? E a resposta é bem importante. E os selvagens? Eles não tiveram escola. Eles não tinham noção. Mas a noção, na pré-história, vamos voltar até a pré-história, eles já tinham como fenômenos, não é como nós sabemos hoje, mas dentro de nós somos seres criados por Deus. Então nós somos coautores, né, dessa participação do universo. E o ser primitivo já tinha, mesmo que não conhecendo, ele ficava intrigado com os fenômenos da natureza. E na percepção dele, era uma coisa forte que poderia ser hoje traduzido para nós como Deus. E nós vamos ver que através da história, muitos povos, a maioria deles da antiguidade, né, acreditavam em vários deuses. E quando nós vamos estudar o Egito, por exemplo, nós temos uma noção. Eu peguei o Egito porque eu achei um exemplo bem bom, assim, para nós entendermos. Talvez outros povos não tenham a mesma visão, mas o Egito, que era uma civilização bem adiantada, com coisas que nós não compreendemos até hoje como foram realizadas, compreendemos no geral, mas sabemos que já tinham seres vindos de outros lugares, né, outras orbes, para encarnar na Terra. Mas comumente não entendemos. O que os egípcios tinham? Eles tinham vários deuses, mas nós olhamos nos livros, nos artigos, nós vamos ver que eles acreditavam em vários deuses, e os deuses tinham
formas de um pouco homem, um pouco animal, mas eles tinham por trás disso toda uma simbologia. Por que que tinha lá a cabeça de uma águia? Porque a águia tem uma característica e essa característica queria dizer alguma coisa. Por que que tinha a cabeça do chacal? Porque ele é astuto, ele guarda, ele cuida, ele tinha uma simbologia. E por que que eles tinham Amon ou Amon-Ra, que era o Deus Supremo? Porque mesmo acreditando em vários deuses, para eles deuses, né? Eles tinham o principal. Não seria numa analogia nós pensarmos que nós temos Deus e temos os espíritos iluminados? E nós não pensamos nisso, e eu só fui refletir nisso através de outros estudos que eu também não tinha pensado nisso. Que nós temos sempre aquela visão mais simples das coisas. E por que dizer que o coração, eles acreditavam na vida após a morte e acreditavam diferente de nós? Sim, claro, mas eles tinham mais uma simbologia. Por que dizer que quando a pessoa era embalsamada, né, porque achavam que depois ia precisar do corpo, enfim, e cada vez se descobre mais coisas sobre essas civilizações. Mas aprofundando, vai dizer por que que eles deixavam o coração e o coração tinha que pesar. E aí vamos relacionar com as nossas reencarnações. Por que que o coração tinha que pesar igual a pena? Porque a pena simbolizava a leveza do coração, as boas qualidades. Então, quando, simbolicamente, o coração fosse leve, equilibrasse com a pena, ele ia para o paraíso. Senão ele tinha que voltar. A gente poderia fazer uma analogia com as nossas reencarnações, de uma outra forma, é claro, né? Então vejam que tem tantas coisas para a gente entender a grandiosidade do nosso planeta Terra. Que eu estou falando na antiguidade do nosso planeta Terra. E aí nós vamos pensar que Deus criou tudo. Nós vamos ver bilhões de galáxias e nós ainda, muitas vezes, muitos de nós ainda pensam, nossa, mas não pode ter vida em outro planeta, achando que o planeta Terra é o planeta melhor que tem, é o que mais sabe. Bom, se nós somos o que mais sabemos, a gente quase tem pena dos outros, né? Porque em outros lugares é evidente que existem milhares de coisas que nós não conhecemos, feitas por Deus. E aí, na pergunta número 10, diz, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E ele responde, não. Falta-lhe para isso um sentido. Vocês imaginem assim, eu estava assistindo um seminário, acho que era do Haroldo Dutra, e que ele estava trazendo a ciência, quando a gente não consegue assimilar tudo, a gente pega em partes, né? Eu assisti esse seminário, assim, em partes, porque eu assistia um pouco, aí no outro dia ia assistir mais um pouco, fiz assim, em vezes, né? Que nem um cartão de crédito, quando a gente não consegue pagar tudo, a gente faz em vezes, né? E quando a gente não consegue assimilar tudo, tem que ser em partezinhas também. Eu comecei a ouvir e ele começou a trazer teorias, e luz, matéria. Bom, a matéria que nós conhecemos não é a matéria que existe. E começou a falar nos cientistas, e onda, e energia, e luz, e não sei quantos mil quilômetros. E eu pensei, bom, ok, tá bom pra mim assim, né? Tirei os dados que eu precisava e o resto deixei de lado. Porque pra mim, ouvindo isso, como eu não sou das ciências, eu não sou das químicas, da área de química, de física, tem coisas que são extremamente difíceis para mim. O que eu vou tirar disso aí? Que os próprios cientistas, quando começaram a descobrir várias coisas, chegava num momento que eles achavam que tinham descoberto alguma coisa, chegava outro e contestava e dizia, não, mas isso poderia ser diferente. Aí eles iam fazer a experiência e era diferente. Então eles não paravam mais e chegaram à conclusão que muita coisa que eles tinham descoberto, inclusive em relação a átomo, e não era mais aquilo, que aquilo ia mudando. Então se nós não conseguimos compreender isso, não, tem uma entrevista que eu peguei que fala isso, se nós não conseguimos entender algumas coisas que
seriam simples, né? Como é que nós vamos entender o universo? Como é que a gente quer chegar diretamente para Deus? Nós não conseguimos. Nós não conseguimos porque nós ainda não temos as qualidades. E a nossa caminhada é uma caminhada muito devagar. São milênios e milênios para atravessar um pedaço de evolução. Mas que tem que ser contínuo, tem que ser sempre, tem que ser todos os dias, porque nós não podemos parar. E aí, assistindo esse seminário, então, eu fiquei pensando, se isso que é do nosso plano aqui da Terra, né, nós não conseguimos captar, imagina pensar em galáxias, em bilhões, em anos-luz e distância dos planetas, enfim, a gente até tem lá a teoria e tudo, mas para entender como que isso foi feito, é difícil. Então as pessoas, o livro dos Espíritos tem lá uma pergunta que diz, tá aí dos atributos de Deus. Sim, Deus tem atributos como ser eterno, imaterial, que Deus não é material, né? Nós temos ainda uma necessidade de materializar as coisas. Eu imaginava Deus com uma barba comprida, né? Mas hoje a gente sabe que Deus é uma coisa muito superior, mas para nós, para o nosso entendimento, às vezes nós temos que criar uma imagem. Então ele coloca que ele é onipotente, é bom, é justo e por isso as suas leis são imutáveis. Por quê? Porque às vezes nós queremos falar com Deus e queremos barganhar com ele. Nós temos que entender que Deus é superior a tudo isso. Nós não podemos dizer, ai Deus, se tu conseguir isso para mim e aquilo. As leis dele são imutáveis, ele não pode me favorecer, porque senão ele não é justo com ele, com ela. Ele dá livre-arbítrio, ele dá capacidade para nós chegarmos no final da nossa jornada por méritos próprios, porque senão ele não poderia ser justo. E nós não entendemos isso. Às vezes nós fazemos uma prece para Deus e nós queremos que Ele dê aquela resposta que nós estamos querendo. E nem sempre é assim. E isso vai da nossa maturidade em entender e aceitar. E aceitar. Mas Ele pode nos dar caminhos para nós, que depois a gente vai ver uma historinha ali, né? Para nós resolvermos alguns dos nossos problemas. Ele coloca pessoas na nossa vida que nos ajudam. Ele manda os espíritos. A bondade de Deus é tão grande que ele mandou Jesus descer milênios, sei lá, não sei quantos, né? Porque se a Terra tem bilhões e Jesus veio organizar, né? E imaginem o sacrifício de um espírito de luz. O amor que ele tem que ter, eu não diria sacrifício, porque eu não sei se é sacrifício, mas o amor que ele tem que ter para descer e vir para nos ajudar. E Deus deve ter convidado Jesus para essa tarefa. E Jesus aceitou. Então a bondade dele se vê em muitas coisas que nós não paramos para pensar. A reencarnação já é uma bondade, né? E diz assim, o homem penetrará um dia nos mistérios das coisas que lhe são ocultas? E a resposta do livro dos Espíritos, o véu se levanta para ele à medida que se depura. É o que nós falamos até agora. Nós vamos aprendendo e nos depurando, que não adianta só a ciência. Nós temos que estar moralmente elevados. As coisas têm que andar juntas. E eu tirei um depoimento aqui da Revista Espírita, 3 de fevereiro de 1866, e lá na Sociedade de Paris, Espírita de Paris. Diz assim, se os espíritos ou almas se melhoram indefinidamente, conforme o Espiritismo diz, né, eles devem tornar-se puros. Ele está dizendo assim, se a gente vai progredindo, né, porque nós não regredimos, seja lá o quanto que nós demorarmos, né, nós vamos progredindo, um dia nós não chegaremos lá no mesmo nível de Deus? É a pergunta que se fez ali na Sociedade Espírita lá em 1866. Olha que conteúdo bom, né? E aí a resposta é assim, o homem é uma criatura realmente singular.
sempre acha o seu horizonte muito limitado. Quer tudo compreender, tudo captar, tudo conhecer. Quer penetrar o insondável, despreza o estudo do que lhe toca imediatamente. O que ele está dizendo? Nós já queremos chegar lá na frente, mas nós não aprendemos o básico. Para isso nós temos que aprender. Ele diz assim: por acaso, sabes por que lei, né, lei da natureza, a flor se colore? Eu não sei, por exemplo. E se perfuma aos beijos vivificantes do sol? Aí a gente imagina que, eu acho que é por isso, e a reação química daquilo, enfim, né? Mas olha que uma coisa que a gente vê todos os dias, e a gente não sabe como é que funciona isso tudo. Então, o que ele quer colocar aqui? A gente quer dar um passo lá na frente, seria um passo, seria um imenso salto, né? E nós não temos a base. E ele coloca, quando resolves um problema de álgebra, sem saber a base da matemática, já sai resolvendo? Não. E para o nosso entendimento tem que ser assim. Depois ele diz: o homem progredirá sempre incessantemente, mas em quantidade limitada. Por mais que vai progredindo, é um limite. Daquele limite ele vai para outro limite. Daquele limite ele vai para outro limite. Mas ele nunca vai ser o ilimitado e o infinito para ser Deus. Porque senão Deus não seria Deus e teria deuses. Aí eu peguei a entrevista de um trabalhador que foi trabalhador de várias instituições espíritas em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, e ele tinha lá várias perguntas. Primeiro ele coloca uma frase do Leon Denis que eu achei bem interessante, que é assim: há coisas que de tão profundas só se sentem, não se descrevem. E nós sentimos Deus. Nós não sabemos expressar o seu conceito, mas nós sentimos. Porque Deus é uma coisa... eu usei a palavra coisa, eu acho que eu usei até mal essa palavra, né? Mas eu não sei como dizer diferente. Porque assim, está tão longe de nós, do nosso conhecimento, conhecimento acadêmico, digamos assim, mas ele está tão perto, porque em todas as coisas que nós passamos e que nós vivenciamos, Deus está aí. E isso é uma coisa interessante para nós pensarmos. Então ele conta uma história assim, para nós entendermos a nossa evolução. Tenho três histórias, vai dar tempo de contar só duas. Que havia um prédio de 7 andares, onde habitavam 7 pessoas. Mas eles nunca tinham saído desse prédio. Eles enxergavam lá fora através de janela. E essas janelas, elas tinham vidros coloridos. Então, quem morava no andar que tinha vidro vermelho, tinha uma visão que lá fora era tudo avermelhado. Quem morava no andar do azul, tudo azulado. Quem morava do verde, quem morava do lilás, do amarelo. E eles tinham essa visão e achavam que o mundo era assim. Um dia, um deles resolveu sair. E quando ele saiu, ele se deparou com um arco-íris. E ele começou a perceber que a visão que ele tinha era uma cor do arco-íris. Então Deus é mais ou menos assim. Ele é parte ou partes e ele é junto. Ele é separado em tantas coisas e ele é união. Ele é um todo. Então nós, segundo a nossa evolução, nós enxergamos uma cor. Alguns enxergam 2 e assim por diante. Porque a nossa percepção de Deus é a percepção da nossa evolução de conhecimento e de moral também, né? Nós não podemos deixar os nossos princípios morais, a evolução moral, senão só ciência não adianta, né? E a outra história que eu tenho para contar para vocês é a história de um
caravaneiro, né? Muito simples. E eles pararam uma noite, esse homem começou a orar. Mas ele orava com tanta fé que o patrão dele entrou na tenda e olhou para ele e disse assim: mas por que tu oras assim tanto e parece que tu tens tanta fé? Tu és um ignorante, não sabe nem ler, nem escrever. E aí ele responde assim: meu Senhor, eu oro porque eu sei que tem um Criador de tudo que existe. Por tudo que tem ao redor, por todas as coisas, existe um Criador. E ele pergunta para o patrão dele: se por acaso tu recebes uma carta, como é que tu podes identificar de quem é a carta? Se não tem identificação do nome. Aí o patrão diz assim: pela letra. Se por acaso recebes uma joia, como identificas da onde que é? Aí o patrão diz: pela marca do joalheiro, do ourives. Se tu só ouves o barulho de animais e depois tu sais lá fora, sais da tenda, como tu sabe se era um boi, se era um carneiro? Como tu sabes? Esse pelas marcas das patas. Então o servo, né, o empregado diz: então, olhando toda, daí ele convida, né, o patrão dele a sair, olha para o céu e diz, olhando todas essas marcas de Deus, todas essas marcas da natureza, tem alguém que fez. E assim como disse Voltaire, um pensador, um filósofo do iluminismo, que o mundo para ele parecia um relógio e ele não poderia imaginar um relógio sem o relojoeiro. E o nosso relojoeiro é Deus, é aquele que comanda tudo nas nossas vidas, é aquele que fez tudo. Eu preciso falar aqui para vocês. Eu falei até agora de espiritismo, de evangelho, de livro dos espíritos, de entrevistas. E eu peguei esse livro que caiu nas minhas mãos justamente um tempo depois que eu ia fazer essa palestra, essa exposição sobre Deus. E eu já tinha visto esse livro e caiu nas minhas mãos. É um livro muito interessante, 150 provas científicas da existência de Deus. É do engenheiro aqui de Caxias. Eu acredito que ele nem espírita não seja, mas ele é um engenheiro, é professor, ele desenvolveu projetos, inclusive diz que um para a NASA, e aqui ele coloca 150, ele fala da distância adequada da Lua, da posição da Lua na defesa, da conversão, da galáxia, 150, que é aquilo tudo que está em harmonia, criado por Deus. Porque alguém criou. E nós, mesmo não conseguindo entender ainda, não sei quantos milênios levaremos para entender, né? Mas um dia entenderemos, nós temos que estar conectados com a divindade. Porque Ele nos criou e nós temos a semente dele em nós. E nós temos que fazer essa semente germinar. Porque às vezes ela está escondidinha, mas nós somos uma centelha divina. E Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Porque Jesus é nosso irmão mais velho, mas nós também fomos criados por Deus. E na sua bondade, Deus veio nos presentear com a presença de Jesus nesse planeta.